dois juazeirenses, um jogou futebol, jogou em casa, um craque de bola, outro jornalista, mas filho de Juazeiro, que acompanhou a inauguração do Romeirão, sabe até quem fez o primeiro gol. Vamos começar com Aloísio, radialista ele, viveu os domingos e quarta-feiras no Romeirão. Tempos bons, né, Aloísio? Luca, eu estou todo arrupiado, porque você nos faz lembrar momentos que o jovem, principalmente aquele adolescente de 8 a 12 anos, 14 anos, todos os domingos vinha aqui para o Romeirão. A partir de 73, quando tanto Icasa como Guarani passaram a fazer parte do Campeonato Cearense, se tornaram membros do Campeonato Cearense. E quem não lembra, o começo do Romeirão. Então era uma diversão para a juventude, era uma diversão para os estudantes. A maioria vinha acompanhado de seus pais. Eu mesmo vim várias vezes com meu pai aos domingos, nas quartas-feiras, às vezes vinha por ser novo, por ter a questão da idade, a questão do horário, mas eu ainda vim várias vezes à noite, nas quartas-feiras, nas quintas-feiras e principalmente nos domingos. Então, o Romeirão, a gente não pode deixar de ressaltar. O grande Mauro Sampaio construiu duas grandes obras em Juazeiro que jamais serão esquecidas: o Romeirão e a estátua do Padre Cícero. Principalmente na questão do turismo. E o Romeirão também é turismo. Quantos cidadãos de fora da região do Cariri vieram assistir partidas de futebol no Romeirão? Então, o Romeirão é um legado do Cariri, o Romeirão é um marco do Cariri. Quantas cidades do Cariri, pessoas do Cariri vieram ao Romeirão, e hoje o governador Camilo Santana está dando esse presente ao Juazeiro, que não deixa de ser uma ampliação do Romeirão, essa obra monumental feita por Dr. Mauro, que se tornará muito maior, porque vai se tornar não só um estádio de futebol, mas um local para atrações, para shows, para encontros, para palestras. Então, tudo leva a crer que essa obra será uma das maiores do Nordeste depois de concluída. Você tem saudade de uma coisa aqui, aquela fachada amarela? Exatamente, aquilo marca muito. É tanto que eu tomei um susto muito grande. E hoje eu estou vendo, agora a gente vendo, eu acho que talvez houve até um pecado da arquitetura, que eu não sei porque a gente olhando poderia ter preservado, mas tudo bem, a questão da modernidade, a gente também não pode, a gente que não é leigo no assunto, a gente às vezes critica, mas não. Na minha opinião, como juazeirense, a fachada poderia ter ficado, mas não, tudo bem. Está ficando muito bonito. O importante é a obra concluída. O importante é levar o nome de Dr. Mauro, que será mantido o Romeirão. Facundo Neto, nas quatro linhas você dominava bem, tinha uma visão de jogo, jogou em casa, jogou até pelo, se eu não me engano, o Fluminense. Na realidade você vai falar, mas na realidade você jogou muito, foi no Romeirão. Saudade do velho e antigo Romeirão. Olha, Lucas, falar do Romeirão é reviver emoções boas, gostosas, sadias. Em 1970, o futebol de Juazeiro se transferiu da LDJ para o Romeirão. Era, outra dimensão, né? Outra dimensão, outra maneira de viver, um Juazeiro novo, na era Romeirão, onde se via grandes espetáculos. Primeiro com o campeonato municipal, onde tinha Icasa, Guarani, que é os dois rivais, tinha o Cearazinho, tinha o Infante, tinha o 13 de mascote, né? E na região do Cariri era um futebol forte, onde existia o Real de Missão Velha, o Secasa de Barbalha, o time da Imboplaza. E era uma migração muito grande de atletas de Fortaleza, de Recife e de grandes centros. Romeirão que nos deu o prazer de ver shows de Roberto Carlos. O Romeirão que nos deu o prazer de ver Flamengo jogar, Vasco, Corinthians, certo?
Pelé, o Santos aqui em 74, com Garrincha, com o Olaria, Fio Maravilha, com o Flamengo. Quer dizer, são muitas emoções que o Romeirão deu ao futebol caririense como um todo. Então, hoje a gente vive outra geração, a Arena Romeirão. Mas a gente não pode, na verdade, esquecer o passado. O passado faz parte da sua vida. O passado você não pode esquecer. O de hoje é o passado de amanhã, e eu sou o passado de hoje, que vivi grandes clássicos, vivi grandes públicos do Romeirão. Um estádio de futebol, em 1978, com 25 mil pessoas no Romeirão, onde essa não era a capacidade, mas com o Fluminense, de Rivelino, de Carlos Alberto Pintinho, de Renato, de Wendel, de Edinho, Carlos Alberto Torres jogando pelo combinado, né, de saudosa memória. Então, isso a gente não pode esquecer. A gente vive daquilo que a gente executou, de bem, de gostoso. E a gente via a população de Juazeiro, na verdade, apreciar todas as quartas, todos os sábados. O que era bom era o futebol. E hoje, com a nova era, né? A Arena Romeirão, aí construída por um caririense, não pode deixar de ressaltar, por um caririense, que sabe da importância que tem, né? Uma nova arena, com uma nova dimensão, uma nova tecnologia, que pode ter certeza, é uma das grandes obras do governador Camilo Santana. Eu nunca vou esquecer aquela partida quando o nosso querido Jurandir veio ser o goleiro do Guarani. Era o goleiro do Guarani. Jogava Ceará, né? Jogava Ceará, e seu Zé Maria de Figueiredo, até então presidente do Guarani, trouxe justamente Jurandir para jogar no Guarani, como trouxe Gildo para jogar no Guarani. E naquela época existia aquela polêmica gostosa que ainda hoje a gente diz. A rivalidade, agora só que uma rivalidade gostosa que hoje a gente entende muito bem. Mas na época eu ficava muito chateado porque eu era torcedor do Guarani, sou torcedor do Guarani, e ainda hoje eu digo que os 8 títulos que o Icasa ganhou em cima do Guarani, pelo menos 6 foi arranjado. Seu Feijó comprava o juiz. E o Guarani sempre levava couro. O Guarani nunca foi campeão, porque seu Feijó era maestro, era quem ajeitava e tudo. Articulava. Seu Feijó articulava junto com seu Doro, junto com o pessoal lá da Icasa, e comprava o juiz. A verdade é essa. O Icasazinho, admiro demais, quer um bem diferenciado por ele sabe disso, ele sabe do respeito e da admiração que eu tenho por ele, por seu irmão Nicásio. Eu brinco muito com o Nicásio. Eu digo, olha, Nicásio, o Icasa não ganhou um título honestamente em cima do Guarani. Então essas polêmicas gostosas. É uma rivalidade que ainda hoje existe. Ozinho, como jogador, viver essa rivalidade de Icasa e Guarani, a torcida, o leão no mercado, outro papagaio. O papagaio vai engolir o leão. O leão do mercado porque era do mercado, existia aquele pessoal, não, porque são trabalhadores, do pessoal menos favorecido, existia aquela rixa velha, gostosa, né? Eu digo velha porque está no passado, mas que era uma rivalidade boa que acendia. Quando terminava, estava todo mundo numa boa. Antigamente, Lucas, você vê como era a rivalidade. Os atletas do Guarani não falavam com os atletas do Icasa. Mas antigamente a rivalidade era tão feroz que, por exemplo, domingo tem Icasa e Guarani. Os atletas do Icasa e Guarani nem se cruzavam, e se cruzassem na rua, não falavam com o outro. Se eu viesse numa calçada e o outro viesse, virava. Não falava. Senão eu ia dizer que estava sendo comprado. Estava sendo comprado, existia essa teoria de que se comprar jogador, de se comprar juiz. Então, na verdade, era um clássico muito bom. E dentro de campo era amor. Sabe por quê? Porque muitos atletas passavam 4, 5 anos. Eu me lembro aqui, vou lembrar do Manel Ruído. E Manel Ruído veio de Santa Cruz para o Icasa, depois foi para o Guarani. E Manel Ruído deve ter jogado uns 4 a 5 anos no Guarani. Certo? Como Pirajá jogou muitos anos no Icasa, como Lirão jogou no time do Icasa. Então você passava 4, 5 anos, hoje você não passa. Hoje você passa 3 meses na Série D, depois sai, vai para a Série C, depois vai para a Série... E sai rodando o Brasil. O Romeirão é uma história, é uma vida. E eu tenho certeza que no coração desses dois
Tá batendo forte, aquela saudade de que é possível encarar o novo, é necessário o novo vir, mas sem esquecer um pouco da saudade dos grandes momentos do maior palco do futebol da região do Cariri, o Romeirão. O site Cariri em si veio aqui no Romeirão, nova arena, que breve estará sendo entregue à comunidade. É o novo, ocupando espaço, é o novo chegando, com nova tecnologia, nova estrutura. Que seja bem-vindo, é uma arena. Será o palco de grandes espetáculos aqui em Juazeiro do Norte. Luca Alves, porque a informação é o foco.